Rádio Brasil Central. 7h em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 9 de julho de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que nos ouve em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima poderá chegar aos 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Agora no Parque Santa Cruz, aqui em Goiânia, 18 graus. 7,2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Eleições 2012. Cada carioca gasta R$ 63 por ano para sustentar vereadores. Folha de São Paulo, CUT ameaça ir às ruas em defesa de réus do mensalão. O Estado de São Paulo. Presidente do Egito ordena reabertura do parlamento. Correio Brasiliense. Maus tratos a consumidores. Fóruns na web estimulam pequeno investidor a comprar ações de empresas quebradas com falsas dicas de melhora sem qualquer controle das autoridades. Valor econômico. Petrobras põe refinarias à venda nos Estados Unidos e no Japão. Estado de Minas, o preço da crise, mais de 60 bilhões de reais em grandes obras, estão à espera da retomada da economia. Jornal do Comércio. Leão arranca empate suado com o Timão. 0 hora, previna-se, gripe A vai atingir pico a partir de 15 de julho. Brasil Econômico. Governo pressiona Petrobras e Vale para que acelerem investimentos. Diário da Manhã, passando a limpo, advogado quer indenização da União por ter sido preso. O Popular. Debate eleitoral começa atrasado. 7,3. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Anúncio de obras e benefícios marcaram a abertura oficial da temporada do Araguaia 2012 este fim de semana em Aruanã, pelo governador Marconi Perillo. Além de entregar oficialmente as obras de reconstrução dos 53 quilômetros da GO 530, uma das principais artérias do Vale do Araguaia, que liga Araguapaz a Aruanã, o governador entregou 72 casas populares dentro do projeto João de Barro, executado pela Agência de Habitação em parceria com o governo federal. O presidente da AGETOP, Jaime Rincon, disse que somente com o dinheiro do Fundo Rodovida foi possível a recuperação do trecho. A estrada, como todas as outras do estado, estava em situação de absoluta calamidade. E com o programa Rodovida Reconstrução, financiado pelo Fundo de Transporte, criado pelo governador Marconi Perillo, nós efetivamente vamos mudar o perfil da malha rodoviária do estado. Na visita a Aruanã, Marconi também anunciou a destinação de 6 milhões de reais para a conclusão das obras de construção da estação de tratamento de esgoto da cidade. O governador assumiu o compromisso de universalizar o sistema de tratamento de água e esgoto da cidade até o fim do seu mandato. Ao falar do programa de recuperação da malha viária estadual, o Rodovida, Marconi enfatizou que o modelo de licitação adotado por Goiás é modelo para todo o país. Nós estamos fazendo uma abertura de ouro na temporada do Araguaia aqui em Aruanã. Estamos consertando as estradas. Hoje mesmo inaugurei o trecho entre Araguapaz e Aruanã completamente reconstruído, com sinalização horizontal, vertical e também sinalização noturna. Estamos com as obras bem adiantadas entre Goiás e Araguapaz, depois de Araguapaz até São Miguel. Até setembro nós estaremos com elas totalmente prontas.
Inaugurei a estação de tratamento de esgoto aqui em Aruanã e dei ordem para ampliar o sistema de saneamento na cidade. Inaugurei o Corpo de Bombeiros, a Avenida Fernandinho Roriz, enfim. E também entreguei recursos para que o prefeito possa fazer uma grande temporada. 7:05. A Comissão Parlamentar de Inquérito criada na Assembleia Legislativa de Goiás para investigar possível ligação de autoridades goianas com a contravenção e ainda a atuação da empresa Delta e da empresa Gerplan no Estado volta a se reunir a partir das 8 horas de hoje. Na sessão serão tomados depoimentos dos delegados de polícia Aredes Correia Pires, Niteu Chaves Júnior e Juraci José Pereira e também do coronel da Polícia Militar Sérgio Katayama. Em tempo, as discussões na CPI estadual começará amanhã, a partir das 8 horas. Deputado verifica denúncia de trabalho de menores em lixão. O presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Santoro, do PSC, promoveu uma visita ao lixão da cidade de Anápolis. Para tanto, ele esteve acompanhado de integrantes do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Segundo ele, o objetivo foi destacar denúncias chegadas à comissão. Chegou até a Comissão da Criança e Adolescente que crianças e adolescentes estavam trabalhando no aterro sanitário de Anápolis. E nós lá estivemos, não flagramos a situação, mas ouvimos relatos de que de fato isso ocorre. Tomamos algumas providências, chamamos o Judiciário, o Ministério Público, a empresa que toma conta, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também a Secretaria de Assistência Social, para que a gente formasse uma rede tentando coibir que isso continue acontecendo no aterro sanitário de Anápolis. A comissão pode voltar a visitar lá? Nós nos comprometemos a isso e existe relato, inclusive, de crianças que estão sustentando a família com o trabalho dentro do lixão. Então, isso nós não queremos aceitar. A Prefeitura colocou programas para abrigar essas crianças, a família delas, para que isso ocorra. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador já podem colocar em funcionamento das 8 da manhã às 10 da noite, a partir de hoje, altos-falantes e carros de som. Comícios e distribuições de panfletos também estão liberados. Não é permitido veicular propaganda paga em sites de notícias e TV e rádio. A participação de músicos e artistas famosos em comícios também é vetada na legislação eleitoral. E começa a funcionar hoje a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. As denúncias, reclamações e sugestões podem ser feitas por e-mail, telefone ou ainda por carta. O objetivo do TRE, com a criação da ouvidoria, é garantir o bom funcionamento do tribunal em um período que é marcado por muita movimentação, que são as eleições municipais de 2012. O juiz ouvidor, Wilson Fayad, explica quais são as atribuições da ouvidoria. A missão de ser o canal de comunicação entre o cidadão e o Tribunal Regional Eleitoral. É o canal de comunicação entre o cidadão que quer fazer alguma crítica, alguma sugestão ou mesmo alguma reclamação e o tribunal, que receberá tais denúncias, entre aspas, e irá analisá-las. Que tipo de reclamação pode ser feita, por exemplo? Um mau funcionamento de determinada zona eleitoral, um mau atendimento recebido aqui por parte de algum serviço eleitoral, alguma sugestão de melhoramento. Ainda segundo o juiz, as irregularidades no processo eleitoral também podem ser denunciadas na ouvidoria. A ouvidoria poderá receber denúncias, só que a ouvidoria irá repassá-la, por exemplo, se for o caso, à corregedoria. É possível entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 148, pelo e-mail ouvidoria@tre-go.gov.br ou ainda pelo endereço Praça Cívica, número 300, segundo andar, ala B, Centro, no próprio prédio do TRE. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10 em Goiânia. O PSD acredita em crescimento nas eleições de outubro com um fundo partidário e tempo para propaganda no rádio e na televisão. Todos os partidos buscam fortalecimento com as eleições e é o que acontece também com o PSD, que acaba de obter junto à Justiça Eleitoral o direito ao fundo partidário e também o direito ao tempo nos meios de comunicação para propaganda política. O deputado Lincoln DJ analisa como fundamentais essas vitórias. E o que acontece é o seguinte, o fundo partidário e o tempo de televisão veio um momento decisivo em que o PSD pudesse reafirmar essa força. Para que o PSD pudesse continuar forte, continuar grande, a gente sabe que o tempo de televisão dá uma visibilidade
credibilidade muito grande para o partido, e não só isso, como abre espaço para que o partido possa lutar para participar também das coligações majoritárias, como aconteceu com o PSD aqui em Goiânia. Foi fundamental para o PSD poder participar dessa coligação majoritária. É o tempo de televisão. Agora, o senhor falou espaço. Como vai ser esse trabalho, a preocupação de espaço daqui para frente, o espaço de outros partidos, que automaticamente o espaço é um, né, e vários querem? Olha, a gente sabe que o espaço, todo espaço político, ele é conquistado. Não existe espaço reservado, não existe espaço que é pré-determinado, não. Os espaços, eles são conquistados. E o que conquista, o que determina o espaço é a força política e são os votos. O PSD tem força política e hoje, apesar ainda de não ter sido testado nas urnas, como não foi? Porque não tem ainda deputados que foram eleitos pelo PSD, não tem vereadores que foram eleitos pelo PSD, mas nós temos certeza, pela qualidade dos funcionários e dos parlamentares que estão no PSD, que nós seremos testados e seremos aprovados nas urnas. Hoje a bancada do PSD na Assembleia Legislativa é formada por 6 deputados e apenas um concorre às próximas eleições, é Francisco Júnior, que disputará o cargo de vice-prefeito de Goiânia. 7h11. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral já contabiliza 213.869 pedidos de registros de candidatura a prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições municipais deste ano. E o fundo partidário destina 300 milhões de reais a partidos este ano. A Justiça Eleitoral vai distribuir mais de 300 milhões de reais este ano entre os partidos políticos registrados no país. Este valor do fundo partidário é composto pelas multas recolhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e recursos do Orçamento Federal. 5% do dinheiro é dividido entre todos os partidos e 95% de forma proporcional ao número de deputados federais que a legenda tem. Para o cidadão irritado com a qualidade de alguns serviços públicos, pode parecer absurdo bancar partidos, mas eles são considerados necessários para que a democracia funcione, segundo a professora do pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, Márcia Dias. Que no Brasil, nos últimos anos, se construiu uma imagem de que os partidos políticos, eles são desnecessários. Inclusive, em campanha se vê com muita frequência candidaturas falando contra os partidos. E isso é péssimo para a democracia. Eu não conheço um estudo acadêmico que diga que partido político é indispensável em democracia. Ele é indispensável em regimes autoritários, onde você tem sistemas de partido único ou de não partido. O fundo partidário serve para manter as atividades básicas de um partido, para que ele possa fazer o que deveria ser a sua função, que é apresentar propostas em favor da coletividade. A reforma política que está em discussão no país propõe ir além, fazer o financiamento público das campanhas eleitorais. Na opinião da professora da PUC, será uma forma de reduzir problemas com empresas que financiam campanhas para obter vantagens do governo mais tarde. Qual é a origem de todos esses escândalos de corrupção recentes? Campanha eleitoral. Arrecadação de fundos para campanha eleitoral. Bom, se você proíbe a arrecadação privada, que é isso que a ideia do financiamento público de campanhas traz, você vai eliminar o Caixa 2? Não vai eliminar o Caixa 2, mas vai inibir. Com financiamento público, as empresas não poderiam mais fazer doação a candidatos. Seria mais fácil perceber que uma campanha está gastando mais que o previsto, indicando que ela teria recebido doações ilegais. 7h14. Eleições provocam mudanças na CPI do Cachoeira. As eleições municipais em outubro provocam mudanças na CPI do Cachoeira, que funciona no Congresso até 4 de novembro. A baixa mais significativa ocorreu no time da oposição. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, aliado do senador Aécio Neves, deixa a suplência para se tornar titular na vaga de Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, afastado da comissão pelo comando tucano. O novo suplente será o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul. Outras possíveis baixas na CPI são as seguintes. Candidato a vice-prefeito em Curitiba, Rubens Bueno, deve deixar a comissão ou se tornar suplente. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, deve deixar o colegiado para se dedicar à candidatura à Prefeitura de Manaus. Por último, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, também deve se desligar da comissão para mergulhar na disputa pela Prefeitura de Teresina, no Piauí. Apesar dos preparativos para a corrida eleitoral, o vice-presidente da CPI, deputado federal Paulo Teixeira, garantiu que os trabalhos da comissão vão funcionar normalmente no segundo semestre. A CPI terá o funcionamento regular durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro.
e ela dará conta de todas as investigações que aprovou até hoje. Nesta terça, a CPMI, que investiga as relações de Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados, ouvirá às 10h15 da manhã o depoimento do prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT. A imprensa divulgou recentemente um vídeo gravado em 2004 em que o prefeito conversa com o contraventor goiano. Na gravação, eles aparecem negociando recursos em troca de vantagens para a organização criminosa na administração municipal da capital do Tocantins. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E o plenário do Senado julga nesta quarta-feira o processo de cassação de Demóstenes Torres. O plenário do Senado vota nesta quarta-feira, em sessão marcada para as 10 da manhã, a cassação do mandato do senador Demóstenes Torres. A ação é fruto da representação do PSOL no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o senador, por acreditar que ele feriu o decoro parlamentar ao manter estreitas relações com Carlinhos Cachoeira, preso desde fevereiro sob acusação de crimes como exploração de jogos ilegais e corrupção. A votação será secreta e a decisão será por maioria absoluta, ou seja, serão necessários 41 votos, metade mais um dos senadores para que o projeto seja aprovado. A defesa de Demóstenes insiste que o parlamentar tem sido vítima de um pré-julgamento baseado em provas ilegais e em vazamentos criminosos. Segundo o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido por Cacai, as escutas telefônicas foram editadas e não poderiam ser utilizadas como prova. O advogado explica a estratégia do senador em falar no plenário nos últimos dias, em busca da defesa do mandato. Falta agora apenas um memorial que eu devo entregar a todos os senadores na segunda-feira e mais 2 discursos antes da quarta-feira que o senador fará em plenário. Nós tivemos uma conversa anteriormente, combinamos que eu esgotaria a defesa técnica, como fiz no Conselho e na CCJ, e depois que eu entregaria os memoriais, e que o senador trataria dessa questão política, prestando conta aos seus pares, aos senadores, durante as 2 últimas semanas, que é o que ele tem feito diariamente no plenário do Senado. Se Demóstenes for cassado por seus pares na quarta-feira, de acordo com a lei da ficha limpa, ficará inelegível por 8 anos contados a partir do fim do mandato para o qual havia sido eleito, ou seja, só poderá concorrer a um cargo político em 2027. Seu mandato se encerraria em fevereiro de 2019. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h18, e agora a participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Uma informação que vem da área da polícia, mas envolvendo políticos, é que o prefeito de Bom Jardim de Goiás, que fica no extremo oeste do estado, Cleudes Bernardes da Costa, também conhecido como Cleudes Baré do PSDB, ele foi vítima de homicídio, sofreu um atentado deste final de semana, na noite de sexta-feira, exatamente quando ele saía da chácara dele, da fazenda dele, indo até a cidade. Ele sofreu uma emboscada e levou um tiro no ombro esquerdo, um tiro de espingarda calibre 12. Ele estava acompanhado da esposa Eliane Magalhães. Ele, mesmo assim, ele conseguiu se dirigir até Bom Jardim e procurando atendimento médico em Aragarças. De lá ele foi transferido para Goiânia e está internado no Instituto Ortopédico de Goiânia. Segundo informações, ele não corre risco de morte. O crime está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Aragarças. Até o momento, a polícia já ouviu cerca de 20 pessoas, mas não quis ainda apresentar qualquer tipo de informação à imprensa. A grande questão é se há ou não alguma questão política por trás desse atentado. Até agora também a polícia não quis dar informação nesse sentido. E a AGM, a Associação Goiana de Municípios, acaba de divulgar uma nota oficial assinada pelo seu presidente, o senhor Luiz Estival, na qual diz o seguinte, abre aspas, manifesta veemente repúdio à ação covarde que atentou contra a vida do prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Bernardes Costa. É desolador que em pleno Estado democrático de direito ocorra um fato como este, e um agente público, servidor de sua comunidade, seja vítima de uma ação bárbara e retrógrada. A GM cobra e espera que as autoridades competentes evitem todos os esforços no sentido de esclarecer os fatos e prender os envolvidos nesta ação desqualificada e que macula a história política recente de nosso Estado, tradicionalmente pacífica, fecha aspas. A única informação da polícia é que há realmente um suspeito e que ele já foi também investigado, já prestou depoimento, mas negou qualquer envolvimento. Volto a afirmar, o prefeito está internado no Instituto Ortopédico de Goiânia, mas não corre risco de morte. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio.
O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes realiza hoje uma audiência pública em Fortaleza. De março de 2003 a março de 2011, o Disque 100, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recebeu 52 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo que 80% das vítimas são do sexo feminino. Entre as capitais, o ranking de denúncias é liderado por Salvador, seguida por Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal. Garis poderão ter jornada de trabalho fixada em 6 horas diárias e 36 semanais. Atualmente, os profissionais devem cumprir jornada normal, de no máximo 8 horas diárias. O horário especial, que também inclui os motoristas de veículos coletores de lixo, está previsto no projeto do deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, em análise na Câmara. De acordo com Roberto Santiago, as condições de trabalho justificam a jornada diferenciada. Eles correm atrás desses caminhões por volta de 25, 30, 35 quilômetros por dia. Isso está constatado, isso consta dos mapas das empresas que fazem a coleta de lixo. Esses trabalhadores têm distensão muscular, têm problemas seríssimos de saúde por conta dessa atividade, que é uma atividade penosa. A proposta foi bem recebida pelos profissionais. Elmo Nicásio tem 36 anos e trabalha com coleta de lixo há 17 na cidade de São Paulo. Ele confirma as dificuldades do trabalho. Para nós vai ser maravilha, por tudo, pelo excesso de trabalho que a gente faz, pela correria, pelo perigo que a gente corre na rua. Acho que vai dar uma folga pra gente aí, pra gente estar com a nossa família, né? Já o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Ariovaldo Caudaglio, chama a atenção para o custo econômico e ambiental da redução da jornada dos coletores de lixo. Segundo ele, a jornada hoje é de 7 horas e 20 minutos, com 1 hora de descanso. A partir disso, foi feita toda uma programação de coleta, levando em conta cenários distintos conforme o tamanho e a complexidade do trânsito das cidades. Para Ariovaldo, a alteração do horário vai trazer transtornos por conta da necessidade do aumento da frota. Ele não descartou a substituição de mão de obra. Se chega cada vez mais próximo, a possibilidade de introdução de novas tecnologias de coleta, que começarão a partir daí, como em países europeus e já no Brasil, em cidades do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo, a própria mecanização da coleta, com a redução da utilização do trabalhador, que hoje está sendo, que parece, defendido pela boa intenção do deputado Roberto Santiago. O projeto, que reduz de 8 para 6 horas diárias a jornada de trabalho dos coletores de lixo, já foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Idelene Macedo. Agora em Goiânia são 7 horas e 24 minutos. O ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso recebe nesta terça-feira em Washington o prêmio John Klug da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O prêmio, cuja escolha é feita após consulta a 3 mil intelectuais e personalidades públicas em todo o mundo, foi anunciado em maio e tem um valor de $1 milhão. Fernando Henrique é o 8º ganhador do prêmio, concedido desde 2003 a pensadores da área de humanidades. Sociólogo, ele é o primeiro intelectual latino-americano a ser homenageado. Autor de mais de 20 livros e uma centena de artigos, Fernando Henrique Cardoso tem hoje 81 anos e escreve periodicamente em jornais de circulação nacional no Brasil. O ex-presidente do Brasil é integrante do Conselho Curador da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso e presidente de honra do Diretório Nacional do PSDB, partido que ajudou a fundar na década de 80, na época da Constituinte. Por outro lado, a oposição venezuelana fez duras críticas ao apoio expressado pelo ex-presidente Lula ao colega Hugo Chávez, às vésperas das eleições presidenciais do país, marcadas para outubro. Em nota, a coalizão de partidos opositores da Venezuela, a Mesa de Unidade Democrática, classificou as palavras do ex-presidente brasileiro de infelizes, comparando-as às de um mercador. A crítica fazia alusão às declarações de solidariedade que Lula transmitiu a Chávez na última sexta-feira em um vídeo gravado durante o término do 18º Fórum de São Paulo, realizado na capital da Venezuela, Caracas. Parlamentares sugerem quase 700 mudanças no Código Florestal.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, apresenta nesta terça-feira à Comissão Especial o relatório da medida provisória do Código Florestal. O parlamentar sinalizou que fará mudanças ao projeto do Palácio do Planalto, conciliando a produção com a preservação da natureza. Ao sancionar o projeto em maio, a presidente Dilma Rousseff vetou 12 artigos e fez 32 alterações ao projeto da Câmara dos Deputados. Apesar de ressaltar que a versão dos senadores, derrubada pelos deputados e retomada pelo Palácio do Planalto, ser a que mais aproxima os interesses dos ambientalistas e produtores, o relator adiantou que deve acatar algumas das 696 sugestões de mudanças apresentadas pelos parlamentares. Estou examinando as emendas, acredito que haverá muita proposta criativa para melhorar ainda o texto. O que for possível, nós vamos aproveitar. O presidente Dilma deu um grande passo para esse acordo quando ela reduziu a proteção das áreas ripárias a 5 metros para os agricultores de um módulo fiscal, o que beneficia mais de 80% dos pequenos agricultores do nosso país. A previsão é que o plenário do Senado analise a medida provisória do Código Florestal somente em agosto, após o recesso de julho. De Brasília, Fernando Dias. Agora em Goiânia, são 7h27. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar intensificou a fiscalização de combate ao cerol em todo o estado, principalmente em Goiânia. A Operação Pipa Sem Cerol segue até o mês de agosto, quando terão início as aulas. Na capital é grande o número de pessoas acidentadas com a mistura de caco de vidro e cola passada nas linhas das pipas. Este ano, até mesmo fora do período de férias, o cerol já fez vítimas. E 4 pessoas foram detidas neste final de semana no setor norte ferroviário em Goiânia, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha de estelionatários. 2 mulheres e 2 homens faziam compras em uma galeria ao lado da Feira Hippie com cheques falsificados. Devido ao movimento da feira, aos domingos, as galerias ao redor do local funcionam para atender compradores que saem de outras cidades. Na delegacia, o grupo afirmou ter saído de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, para fazer compras em Goiânia. Os 4 detidos foram levados para o primeiro distrito policial. Eles foram autuados em flagrante por estelionato e formação de quadrilha. O jornalista esportivo Mané de Oliveira vai conceder logo mais às 9 horas da manhã uma entrevista coletiva para falar sobre a morte do filho dele, Valério Luiz. A coletiva será no Clube do Mané, no perímetro urbano da BR-060, Parque Santa Rita, em Goiânia. O cronista Valério Luiz foi morto a tiros na tarde da última quinta-feira no setor Serrinha, em frente à Rádio Jornal, logo após deixar o local de trabalho. De acordo com informações da Polícia Militar, uma moto se aproximou e o condutor disparou 6 tiros contra o comentarista que estava dentro do carro. Valério Luiz tinha 49 anos, era casado, tinha 3 filhos e seria avô nos próximos meses. A Polícia Técnica realizou ontem a perícia de um objeto que seria um tablete de maconha encontrado por uma senhora por volta das 8 horas deste domingo no pátio do Carrefour Sudoeste, aqui em Goiânia. Segundo o capitão Fábio Neves, é possível que o objeto encontrado tenha ligação com o assassinato do advogado Davi Seba Ramalho. A Polícia Técnica tirou fotos, coletou dados, fez medições do objeto encontrado e de outros elementos do pátio. 7h29. Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A vai contemplar 52 municípios goianos. Em Goiás, o início da distribuição dos suplementos pelo programa do governo federal está marcado para o dia 18 de agosto, durante a campanha de vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde vai capacitar equipes de profissionais para as ações de alimentação e nutrição de crianças de 6 meses a 4 anos. E segundo a coordenadora de Vigilância Nutricional da Secretaria da Saúde, Maria Janaína Cavalcante, a vitamina A é muito importante para a prevenção de doenças nas crianças. Previne contra diversas doenças, reduz a taxa de mortalidade, né? Como também tem estudos que comprovam que você evita vários transtornos na visão, né? Que também é uma das qualidades da vitamina A. De acordo com Janaína Cavalcante, a criança que não comparecer nas unidades básicas de saúde para a vacinação deve receber os suplementos durante as consultas periódicas.
Vai começar com a campanha, né? O suplemento vai ser distribuído num primeiro momento junto com a campanha e ele vai dar continuidade nessa distribuição ao longo de todo o período. Então a criança que não, por exemplo, não for ao posto de vacina exatamente no dia 18, ela vai poder receber nos momentos que ela vai receber outra consulta na unidade de saúde, né? Então, assim, não é só no dia desse. O objetivo do programa é reduzir a deficiência nutricional de vitamina A nas crianças de todo o país. Para saber os municípios contemplados, basta acessar saude.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31 agora. Hospital de Medicina Alternativa oferece tratamento para erisipela pelo SUS. Uma boa notícia para usuários do SUS que precisam de tratamento contra a erisipela. O Hospital de Medicina Alternativa realiza trabalho de prevenção e tratamento da doença. Mais comum nos diabéticos, obesos e portadores de deficiência de circulação do sangue, a erisipela é um processo infeccioso que prejudica a qualidade de vida do paciente e, em alguns casos, pode levar à morte. No HMA, o tratamento é realizado através da homeopatia e fitoterapia. E, de acordo com a médica Débora Mendes, tem bom índice de eficiência. A gente utiliza tanto a homeopatia quanto a fitoterapia. A homeopatia, ela visa o indivíduo como um todo. Então, você medica ele com homeopatia, ele harmoniza, ele melhora todas as outras funções do corpo também. E a fitoterapia, que a gente utiliza plantas que são anti-inflamatórias, com princípios ativos que têm essa ação, e vai desinflamar, vai melhorar a circulação ali, cicatrizar e também tratar, no caso, por exemplo, se você tem uma diabetes ou outra doença de base, a gente utiliza plantas que auxiliam no tratamento já convencional dele. A erisipela é um processo infeccioso cutâneo causado por bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Os primeiros sintomas podem ser aqueles comuns a qualquer infecção: calafrios, febre alta, astenia, cefaleia, mal-estar, náuseas e vômitos. As alterações da pele podem se apresentar rapidamente e variam desde uma simples vermelhidão, dor, edema, até a formação de bolhas e feridas por necrose. O diagnóstico é feito apenas por exame clínico, analisando os sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. O movimento Nós Podemos Goiás vem promovendo em parques da cidade uma campanha de coleta de sangue para o Hemocentro. Segundo o coordenador do movimento, Alexandro Lima, a ideia é reverter a queda de 30% das doações, que ocorre sempre no mês de julho por causa das férias escolares. O movimento, que tem como foco despertar o espírito solidário da sociedade, resolveu então realizar essa atividade para mostrar essa situação para a população e chamar a toda a sociedade para acampar esta campanha e fazer doação de sangue nesse período do ano. Podem doar sangue pessoas com idade entre 18 e 65 anos, com peso acima de 50 quilos e boa saúde. Os interessados devem ir ao Hemocentro de Goiás de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18 horas. O Hemocentro fica na Avenida Anhanguera, entre o terminal da Praça A e o Lago das Rosas, no setor Coimbra. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h34. Os estudantes que cursaram os últimos 5 anos em escolas públicas podem se inscrever para a isenção da taxa do vestibular da Universidade Federal de Goiás até amanhã. A Secretaria Estadual de Educação esclarece que os interessados devem acessar o site da UFG para a inscrição, informando o número do CPF e renda, que não pode ultrapassar o valor do salário mínimo, que hoje é de R$ 622. 7h34. Organização das Voluntárias de Goiás estão oferecendo 700 vagas para cursos profissionalizantes. As oficinas educacionais comunitárias da Organização das Voluntárias de Goiás estão com inscrições abertas para cursos profissionalizantes e de qualificação profissional. Para falar mais sobre isso, vamos conversar com a Frene Gonçalves, coordenador-geral da OVG. Bom dia. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia, ouvintes da RBC. São quantas vagas ofertadas? No início do semestre agora, nessa primeira turma, são 700 vagas nas 3 oficinas educacionais comunitárias. Uma localizada lá no Novo Mundo, outra no Norte Ferroviário e a outra no setor Cândido de Moraes. Nós temos nas 3 oficinas, tem alguns cursos que são comuns a todas elas. Por exemplo, o curso de modelagem, corte e costura, cabeleireiro, manicure, informática é comum às 3. Nas 3 oficinas, nós temos esses cursos. Agora, além desses, na OEC Novo Mundo, oferece também o curso de garçom, garçonete,
e de panificação. E a OEC Cândido de Moraes, que é e a Cândido de Moraes, localizado no setor, na região noroeste, e a OEC do setor norte ferroviário, oferece também o de arte e de culinária. Quem pode participar desses cursos? Olha, pode qualquer pessoa na faixa etária entre 14 e 29 anos. E é bom ressaltar, Karine, que o mercado está muito competitivo. E existe muitas vagas. Isso é competitivo de pessoas qualificadas. Precisa qualificar. Então, a demanda por profissional qualificado é muito grande. E nós sabemos que existe muitos jovens que estão desempregados e ficam em uma situação de vulnerabilidade social. Então, é uma oportunidade muito grande que esses jovens possam procurar essas 3 oficinas educacionais comunitárias para receber esse curso gratuitamente. É bom ressaltar, o curso é gratuito. E nós temos uma experiência de que as pessoas que se qualificam nessas nossas oficinas, elas são imediatamente ou brevemente inseridas no mercado de trabalho. Sim, os cursos começam quando? Começa no dia 30 de julho. E as inscrições podem ser feitas nas respectivas oficinas. E tem as informações também pelo telefone lá do Novo Mundo, a UEC Novo Mundo, no 3201-6955, do Cândido de Moraes, 3201-6399, e a UEC Norte Ferroviário, no 3201-9700, das 8 às 17 horas, tem uma equipe para receber as inscrições desses jovens. Qual que é a documentação necessária? Leva documentação pessoal, apenas documentação pessoal. E é bom destacar que esses cursos são direcionados a pessoas carentes, porque quem pode pagar um curso precisa desse benefício através do OVG. Todas as ações, todas as atividades da OVG são voltadas para pessoas carentes, para pessoas que não têm condições de pagar o curso. Então, você observou que essas 3 oficinas são localizadas em regiões muito densas do ponto de vista populacional e muito vulneráveis do ponto de vista social. É justamente para dar oportunidade a que esse jovem, que às vezes está sem uma perspectiva de vida, possa ter essa perspectiva, e o passo inicial é a qualificação. Porque existe muita gente desempregada, mas o fator principal é que eles não são qualificados. Então, o objetivo desses cursos, das 3 oficinas, é qualificar esses jovens para que eles possam ocupar essas vagas que são muitas no mercado de trabalho. Há casos de jovens que conseguiram sucesso profissional depois de fazer essas oficinas? Não, é aquilo que eu falei inicialmente. A gente tem informação de que imediatamente estão inseridos no mercado de trabalho. Que todos os lugares aí, e praticamente no comércio, por exemplo, na indústria, né, existem vagas, mas precisa ter um mínimo de qualificação. E essa capacitação que nós fazemos dá essa condição para que ele ingresse em condições de competir com qualquer outro profissional. Ok, coordenador, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Brasil Central. Bom dia. Muito bom dia e um abraço a todos. Agora são 7h39. Voltamos ao vivo com o repórter Libório Santos, agora com um balanço do fim de semana nas estradas, Libório. Exatamente. Bom dia para você, Écio. Bom dia, Visa Brasil Central. Estamos de volta. Olha, muitos acidentes realmente. Olha, nas 24 horas, só 24 horas, viu, Écio? 55 acidentes, 43 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu na BR-414, no quilômetro 307, entre Niquelândia e Anápolis, ontem por volta das 5 da tarde. Foi uma colisão envolvendo um Ford Del Rey, placa GLK 4775, de Governador Minas Gerais, Governador Valadares. O motorista saiu ileso. O segundo veículo, moto, placa JJW 8884 de Brasília, 1000 cilindradas. O condutor Antônio César Alves de Souza, 39 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40 em Goiânia. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado.
Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 no Fla-Flu do Centenário. Foi o repeteco no placar do primeiro clássico de 100 anos atrás no Maracanã. O São Paulo venceu os reservas do Curitiba por 3-1. O Santos passou pelo Grêmio 4-2. Vasco e Joinville ficaram no empate em 1-1. Outro 1-1 aconteceu entre Corinthians e Sport. Atlético Mineiro passou pela Portuguesa 2-0. A Ponte venceu o Palmeiras por 1-0. No sábado, o Internacional venceu o Cruzeiro por 2-1. E no Serra Dourada, o Náutico venceu o Atlético, que pode perder seu técnico por 1-0. O Atlético perdeu a sua 6ª partida seguida no Campeonato Brasileiro. Desta vez foi sábado à noite no Serra Dourada. 1-0, gol do atacante Araújo para o Náutico. O Atlético volta a campo domingo às 6:30 da noite no Rio de Janeiro, São Januário, diante do Vasco. Uma partida apática, pior até aqui nesta temporada, e o técnico Hélio dos Anjos após a partida dizendo que foi humilhado. Hoje à tarde poderá acontecer uma decisão oficial, se o técnico vai ou não permanecer no comando técnico do Atlético. Em sua entrevista coletiva, ele deixou bem claro que já tem um pensamento decidido, que vai fazer uma reunião com a diretoria e só depois dessa reunião haverá um desfecho para o seguimento ou não do trabalho do comandante atleticano. O fato é que a diretoria gosta do trabalho do técnico Hélio dos Anjos, mas 6 derrotas seguidas não é fácil. É até insuportável segurar a permanência de um técnico para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Após a rodada do final de semana do Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro é líder com 19 pontos. O Fluminense vem em segundo com 18. Terceiro, Vasco com 15. E fecha o G4, São Paulo também com 15 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Bahia tem 7 pontos. 18º, Palmeiras com 5. 19º Corinthians também com 5 e em 20º Atlético Goianiense com 2 pontos ganhos. 7h44. Na Série B, o Goiás continua sem vencer fora de casa. O Goiás empatou sábado fora de casa com o Bragantino 3-3. Novamente o time saiu perdendo por 2-0 para ter uma reação no segundo tempo, quase chegando à vitória em Bragança Paulista. O técnico Anderson Moreira não deu conta de explicar por que do primeiro tempo tão ruim e o time melhorando o rendimento com os mesmos jogadores no segundo tempo. O treinador que passa a contar para o jogo de sexta-feira contra o líder América Mineiro, o atacante Walter. O que mais preocupa o treinador do Goiás é o número de gols sofridos. Foram 17 gols em 9 jogos, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. O Lacerda estreou muito mal, o Henrique, que veio do Vila Nova, não teve oportunidade e a diretoria pode ter que gastar dinheiro para contratar um outro zagueiro. O técnico Anderson Moreira tem entrado em atrito com a diretoria, falando que na hora certa o Goiás estará entre os 4 melhores colocados. A diretoria, através do presidente João Bosco Luz, não entende dessa forma. Quer o Goiás imediatamente nos 4 primeiros lugares da Série B. Se não vencer o América Mineiro sexta-feira, possivelmente Anderson Moreira será demitido pela diretoria do Goiás. Vinícius Silva, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Sepultado ontem em São Bernardo do Campo, São Paulo, o corpo do jogador Arjuna Luiz Venuto Ramos. Conhecido como Pelé, teve uma parada cardíaca em campo durante o jogo entre o time da casa e a Portuguesa Santista, válido pelo Campeonato Paulista Sub-17. Na Série C brasileiro, o Vila Nova conheceu sua primeira derrota. O Vila Nova conheceu ontem sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa 3-2 para Chapecoense em Chapecó. Delegação vilanovense está retornando neste momento para Goiânia e deve chegar só no início da noite. A partir de amanhã, os jogadores começam a trabalhar visando a próxima rodada.
no fim de semana que vem contra o Santo André. Mais uma partida fora de casa. O Vila, que neste caso vai a Araras enfrentar o time do interior paulista. Técnico Roberto Schneiger ainda não sabe se poderá contar ou não com o meia preto, que foi o desfalque do Vila na derrota de ontem, jogador que está com uma contusão muscular na coxa esquerda. Preto segue no departamento médico, pode ser inclusive que fique à disposição do comandante colorado. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Após anunciar sua saída do Boca Juniors, o meia Riquelme pode permanecer na América do Sul. O argentino estaria negociando com o Flamengo e o rubro-negro já teria formalizado proposta de R$500 mil mensais de salário, o que agradou ao jogador, que ganha cerca de 220 mil no time argentino. O impasse é que os cariocas concorrem com os petrodólares do futebol árabe e com os milionários clubes da China, que também têm interesse em Riquelme. 7h47. Roger Federer conquistou o torneio de tênis de Wimbledon, no Reino Unido. O suíço venceu o britânico Andy Murray por 3-1. Foi a 7ª vez que o tenista se sagrou campeão na grama. Com a vitória, Federer volta a liderar o ranking da ATP. O australiano Mark Webber venceu neste domingo o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 em Silverstone. O espanhol Fernando Alonso ficou com a 2ª posição. Felipe Massa conseguiu a melhor colocação dele desde 2010, com 4º lugar. Bruno Senna terminou em 9º. Christian Fittipaldi conquistou a 2ª etapa da Copa Fiat, disputada neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, aqui em Goiânia. Foi a 2ª vitória do ex-piloto da Fórmula 1, Fórmula Indy e NASCAR na série de turismo do Racing Festival. Cacá Bueno chegou em 2º e o piloto goiano Edson do Vale ficou em 3º. Às 7h48 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Começa amanhã na cidade de Ipameri a 56ª Exposição Agropecuária do município. A programação contempla cavalgada ecológica, shows musicais e rodeio. A feira tradicional ainda vai contar com prova de motocross, cross-country e mountain bike. Projeto de lei que reduz jornada de trabalho do brasileiro divide opiniões. Está em tramitação desde 1995 no Congresso Nacional projeto de lei que prevê a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, além do aumento da hora extra de 50% para 75%. A proposta é defendida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. De acordo com Leila Brito, do DIEESE, se for aprovado, o projeto vai contribuir na geração de emprego, além de proporcionar mais qualidade de vida para o trabalhador. Uma das questões é que, reduzindo a jornada, há mais oportunidade de vagas para quem não está inserido no mercado de trabalho. A outra condição importante é a questão da qualificação profissional. Na condição que se tem hoje de 44 horas semanais, não há praticamente disponibilidade para que o trabalhador se qualifique. Mas o projeto encontra resistência, principalmente entre o setor produtivo. De acordo com Rafael Lara Martins, presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho e membro da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a proposta não é viável para ser aplicada no Brasil. A realidade econômica, a realidade laboral do país demonstra que o país ainda não está preparado para aceitar essa jornada reduzida, para poder conviver com essa jornada reduzida. A classe empresária, ela certamente vai sofrer muito, e o empresário, que hoje é o motor do país, ele pode enfrentar até dificuldades de existência caso uma jornada dessa venha a ser efetivamente reduzida. Para ser aprovada, a proposta de emenda constitucional precisa ser votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Empresários ganham ponto de apoio. Vai funcionar no mercado de Campinas. No local, todas as dúvidas poderão ser solucionadas.
Sindilojas, Sicob e Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia inauguraram neste sábado o ponto de apoio ao empresário no mercado de Campinas. O novo espaço, cedido pela Prefeitura, integra as comemorações dos 202 anos do bairro mais antigo de Goiânia e que reúne a maior concentração de pontos comerciais. De acordo com o presidente do Sindilojas, José Carlos Palma Ribeiro, no local o empreendedor poderá tirar dúvidas sobre questões fiscais, tributárias, trabalhistas e jurídicas. O sindicato está trazendo todos os convênios e benefícios já existentes, como o SESC, SENAC, convênios médicos, odontológicos, principalmente jurídico. Então, o empresário que tiver qualquer demanda, vamos supor, foi multado, procura aqui que a gente tem advogado para ajudá-lo. Vai precisar fazer um acerto trabalhista, está complicado, procura a gente, que é o papel do sindicato. O ponto de apoio ao empresário no mercado de Campinas funcionará das 8 às 18 horas e pretende debater também soluções para os principais problemas enfrentados pelos empreendedores do bairro, como a falta de estacionamento. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Os preços dos aluguéis poderão ser reajustados este mês em até 5%. O Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas para os contratos de locação com aniversário este mês, devem sofrer um reajuste de no mínimo 5%. De acordo com o vice-presidente do Sindicato da Habitação em Goiás, Benjamin Ragonese, o IGPM é um parâmetro para nortear os reajustes, mas locadores e locatários podem discutir valores acima ou abaixo deste índice. Está ocorrendo um equilíbrio. Esse índice não vem influenciar muito nas relações entre locatário e locador, não. Tem de vista já o amadurecimento de ambas as partes, né? E o aluguel está, como se diz, no patamar já dentro do esperado e não influencia muito, assim, em termos, assim, de prejudicar o inquilino em sofrer aqueles aumentos absurdos que existiam anteriormente. Ele está dentro da expectativa para todos os dois lados, tanto para o locador como para o locatário. Para facilitar o cálculo do reajuste, o Secov de São Paulo divulga mensalmente o fator de multiplicação para se chegar ao índice de variação do IGPM. Mas, em alguns casos, a valorização do imóvel fica acima do índice e os proprietários não são obrigados a aplicá-lo em todos os casos, como explica Benjamin Ragonese. E tanto imobiliárias como os locadores que alugam particularmente, eles sempre prisma dentro do bom senso, do comum acordo entre as partes. O próprio mercado regula isso. E quem tem a ganhar com isso é só a sociedade, aquele bom inquilino que paga seus aluguéis pontualmente e assim por diante. O setor imobiliário, do aspecto geral, tanto em Goiânia como, eu acredito, em Goiás, ele vive assim, um momento assim, mais de tranquilidade, de profissionalismo mesmo, assim, de entendimento entre as partes. Para quem tem contratos imobiliários com vencimento em julho ou agosto, a expectativa é que o aumento varie de acordo com a valorização do mercado, mas não ultrapasse muito o IGPM, prevalecendo a lei da oferta e da procura. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h54. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. O dinheiro será depositado no banco no dia 16 de julho. A consulta poderá ser feita na internet e no site da Receita. Será possível também obter informações por meio do Receita Fone 146. 7h54. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso número 1404 da Mega Sena. Para o próximo sorteio, na quarta-feira, a estimativa de prêmio é de 27 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas este fim de semana. 7, 8, 27, 31, 32 e 51. 88 apostas acertaram 5 dezenas e vão levar 25 mil reais cada. Outras 7.470 fizeram a quadra e vão receber 427 reais cada. O juiz substituto Márcio Alexandre da Silva publicou uma nota em seu Facebook esclarecendo a homenagem que fez ao Corinthians durante uma audiência trabalhista na última quinta-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o registro de agradecimento ao clube em ata não foi uma maluquice ou uma brincadeira e afirma que não foi o primeiro a praticar tal ação. Ele agradeceu aos jogadores e ao técnico do clube pela conquista da Taça Libertadores da América e ainda mandou enviar um ofício com cópia do documento ao presidente do time paulista, Mário Gobi.
Silva será chamado para esclarecer o episódio na Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho. O presidente da OAB em Mato Grosso do Sul, Leonardo Duarte, reprovou a conduta do juiz, dizendo ter sido falta de respeito com a justiça. Um rapaz de 22 anos morreu e outras 4 pessoas foram baleadas no distrito do Barreiro, em Belo Horizonte, durante uma festa junina. Eles foram atingidos na rua por um grupo armado que chegou atirando. Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas participavam da festa. Os feridos, 2 adolescentes de 14 e 15 anos e 2 mulheres de 25 e 45 anos, foram atingidos nas pernas. A polícia não tem informações sobre os motivos do crime. Testemunhas disseram que o grupo armado seria do próprio bairro, mas ninguém foi preso. Agora são 7h56. Cerca de 46 mil estudantes e bacharéis em Direito fizeram ontem a segunda fase do 7º exame de ordem unificado, aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país. Dos 111 mil candidatos inscritos na primeira fase, menos da metade, 45.884, foram habilitados para a segunda etapa. Criado em 1994, o exame da ordem é aplicado para habilitar bacharéis em Direito a atuar como advogados. Leite industrializado coloca em risco saúde de bebês. Leites industrializados não substituem o leite materno. Apenas o leite da mãe possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. Muitas propagandas e promoções estimulam a compra de leite para crianças de primeira infância. Costumam divulgar as inúmeras vantagens do produto. Mas além dessa prática ser proibida pelo Ministério da Saúde, ainda coloca em risco a saúde da criança, pois até os 6 meses o bebê deve ingerir apenas o leite materno. O farmacêutico Alisson Menezes, especialista em farmácia clínica e membro do Conselho Federal de Farmácia, explica as principais regras contidas na norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, a NBCAL. Desde daquele apelo promocional financeiro, da questão da promoção quanto ao preço, ou um apelo de compra por vir com figuras, com desenhos que chamem a atenção da criança, isso também não pode ocorrer. Menezes reforça a importância da amamentação. O nosso papel como profissional de saúde é informar para essa mãezinha que o leite dela é completo, que ela até os 6 meses devia alimentar o bebê só com esse leite, que além do vínculo materno, que é importantíssimo, esse bebê vai estar bem nutrido, vai estar com todas as vitaminas, minerais, anticorpos. Saúde. De Brasília, Larissa Souza. Agora 7h58. E hoje o FBI vai desligar os servidores que permitem que computadores infectados pelo vírus DNS Chenga acessem a internet. Com isso, quem tem um computador infectado pelo vírus ficará sem acesso à internet e terá que alterar as configurações da máquina. O vírus fazia com que os computadores infectados navegassem na internet por meio de servidores controlados pelos criminosos. Com isso, os criminosos podiam enviar usuários para versões falsas de sites populares, entre outras ações. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou a abertura de investigações para apurar as 150 mortes causadas pelas inundações no sul do país. Ele viajou para a região que fica próxima do Mar Negro neste sábado. Vladimir Putin prometeu repassar verbas para a construção de novas casas para as vítimas das cheias. 10 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em uma discoteca de Bertruy, no norte da França. Um cliente havia sido colocado para fora do local, mas retornou armado e deu início aos disparos. Na semana passada, um caso semelhante deixou 2 mortos e 6 feridos em Lille. E pelo menos 43 pessoas, entre elas 7 menores, morreram neste domingo em diferentes atos de violência na Síria, segundo os grupos opositores que confirmaram bombardeios em várias regiões do país. Esta nova ação, onda de violência, coincide com o anúncio de que a Marinha Síria realizou manobras com mísseis este fim de semana para bloquear um hipotético ataque pelo mar. E o enviado especial da ONU para a Síria, Kofi Annan, chegou neste domingo ao país para mais uma tentativa de dar fim ao conflito entre as forças nacionais e rebeldes contrários ao governo. 6 soldados da Força Internacional de Assistência para a Segurança da OTAN no Afeganistão morreram ontem após o estouro de uma mina de fabricação caseira no leste do país. A Força Internacional da OTAN não ofereceu detalhes nem revelou a nacionalidade dos soldados mortos. O novo presidente do Egito, Mohamed Morsi, determinou que o parlamento do país retome trabalhos. O legislativo havia sido dissolvido pela junta militar que comandou o país até as eleições.
8h01 em Goiânia. Está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.